Se você gosta de histórias de amor, mistério e destino, aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem também acredita que o amor verdadeiro nunca desaparece, apenas muda de forma. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir é mais do que uma história. É um segredo sussurrado entre o passado e o presente. Ela sumiu da minha vida. 10 anos depois apareceu grávida na minha porta. Você já amou alguém a ponto de sentir que, sem essa pessoa, sua vida não faria sentido? Eu amei e perdi. Ou melhor, achei que tinha perdido. Hoje vou contar a história mais dolorosa, confusa e transformadora da minha vida. Uma história sobre amor, traição, escolhas impossíveis e sobre a noite em que meu passado bateu na minha porta. Literalmente. Era uma terça-feira chuvosa de outubro. O tipo de chuva que cai pesada, que faz barulho nas janelas, que parece querer lavar o mundo. Eu estava em casa, sozinho, revisando a lista de convidados do meu casamento que aconteceria em exatos 58 dias. Minha noiva Camila estava em São Paulo para uma convenção de dermatologia. Tudo na minha vida estava perfeitamente organizado. Tudo fazia sentido. Consultório próspero, casamento planejado, futuro garantido. Até que, às 22h37 da noite, a campainha tocou. Eu estava de moletom e camiseta, com uma xícara de café na mão, música clássica tocando baixinho. Olhei para a porta com estranheza. Quem seria aquela hora com aquela chuva? Pensei que fosse algum vizinho, com alguma emergência, talvez um entregador perdido. Coloquei a xícara na mesa. Caminhei até a porta. Abri. E meu mundo desabou. Ali encharcada da cabeça aos pés, tremendo de frio ou de medo, ou dos dois, com os cabelos longos grudados no rosto, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, as roupas velhas e surradas. Estava Marina. Marina. A mulher que eu amei mais do que tudo nessa vida. A mulher que desapareceu da minha vida há 10 anos sem dar explicações. A mulher que me fez chorar até não ter mais lágrimas. A mulher que eu jurei esquecer. E ela estava grávida. A barriga enorme, impossível de ignorar. Fiquei paralisado. Meu cérebro simplesmente travou. Não conseguia processar o que estava vendo. Era real? Era um sonho? Um pesadelo? Uma alucinação? Marina abriu a boca, tentou falar, mas nenhum som saiu. Seus lábios tremiam. Seus olhos me olhavam com uma mistura de desespero, vergonha e súplica. E então, como se todas as forças tivessem abandonado seu corpo de uma vez, ela desabou, literalmente. As pernas falharam e ela começou a cair para frente. Meu instinto médico reagiu antes da minha mente conseguir processar qualquer coisa. Dei um passo à frente e segurei ela, evitando que batesse a cabeça no chão de mármore da entrada. Marina, Marina, minha voz saiu estranha. Distante, como se pertencesse a outra pessoa. Como se eu estivesse ouvindo de longe. Ela abriu os olhos devagar, me olhou e sussurrou com uma voz quebrada, quase inaudível. Lucas, eu não tinha mais ninguém. Desculpa, me desculpa, por favor. E começou a chorar. Um choro desesperado, profundo, de quem carrega o peso do mundo inteiro nos ombros. Um choro de quem está no limite absoluto. Mas antes de continuar essa história, antes de te contar o que aconteceu naquela noite e nos dias que se seguiram, eu preciso que você entenda como tudo começou. Porque essa história não começa naquela noite chuvosa de outubro. Ela começa muito antes, numa época em que eu ainda acreditava que o amor era suficiente para vencer qualquer obstáculo. Numa época em que eu era jovem, ingênuo e achava que o mundo era justo. Conheci Marina no 2º ano da faculdade. Era março, o calor ainda estava forte e eu estava na biblioteca da universidade tentando entender anatomia cardiovascular para uma prova que seria na semana seguinte. Eu cursava medicina na melhor universidade particular da cidade, com mensalidade que custava mais do que muita gente ganhava em um mês. Meus pais pagavam tudo sem pestanejar. Meu pai era empresário do ramo imobiliário, dono de uma construtora que erguia prédios de luxo por toda a cidade. Minha mãe vinha de uma família tradicional, daquelas que têm sobrenome importante e histórias antigas. Minha vida sempre foi de conforto, privilégios, festas em coberturas,
viagens internacionais nas férias, carro importado aos 18 anos. Eu não era arrogante, pelo menos não conscientemente, mas também não entendia muito bem o que era lutar por algo. Tudo sempre veio fácil demais. Marina era diferente de todas as garotas que eu conhecia. Ela estudava arquitetura com bolsa integral, bolsa de mérito, porque suas notas no vestibular tinham sido excepcionais. Trabalhava à noite como atendente em uma lanchonete perto do campus para pagar o aluguel de uma kitnet minúscula que dividia com outra colega de curso. Seus olhos castanhos tinham aquele brilho especial de quem sonha grande, mas sabe que cada passo custa suor, sangue e lágrimas. Nos conhecemos de forma cinematográfica, daquelas que você acha que só acontece em filme romântico. Era uma tarde de outono, por volta das 3 da tarde. A biblioteca estava cheia, mas silenciosa. Eu estava na minha mesa de sempre, no segundo andar, cercado de livros de anatomia, atlas médicos, anotações confusas. Estava frustrado porque não conseguia entender a circulação coronariana, por mais que lesse e relesse. Meu professor era exigente, a prova seria difícil, e pela primeira vez na vida eu estava com medo de reprovar em algo. Frustrado, joguei o livro na mesa com força. O barulho ecoou pela biblioteca silenciosa. Algumas pessoas olharam com reprovação. Marina estava na mesa ao lado, cercada de plantas baixas, maquetes de papelão, lápis de cor espalhados. Ela levantou os olhos devagar, me olhou com uma mistura de irritação e diversão, e disse com uma voz suave, mas firme: "Se você não aguenta a pressão da medicina, talvez devesse tentar algo mais leve, tipo colorir desenhos de princesa." Fiquei sem resposta por uns 3 segundos. Ninguém nunca tinha me respondido daquele jeito. As pessoas geralmente eram educadas demais, ou intimidadas demais pelo meu sobrenome, ou interessadas demais no meu dinheiro. Mas ela tinha acabado de me zoar, na cara dura. Então eu ri. Ri de verdade, daquele jeito que você ri quando algo te pega completamente de surpresa. E ela sorriu de volta. Aquele sorriso mudou tudo. "Desculpa pelo barulho", eu disse ainda rindo. "É que esse coração humano está me deixando louco." "Coração humano ou só o seu?" Ela respondeu voltando a desenhar. Os dois aparentemente. Ela riu, e foi a risada mais bonita que eu já tinha ouvido. "Quer ajuda?" Ela ofereceu, sem tirar os olhos do desenho. "Você entende de anatomia cardiovascular?" "Não, mas entendo de estruturas. E o coração é só mais uma estrutura, não é? Tem que entender como as partes se conectam, como o fluxo funciona. É tipo encanamento." Aquela comparação absurda, de alguma forma, fez tudo fazer sentido na minha cabeça. Começamos a conversar. Ela me explicou circulação usando analogia de arquitetura. Eu finalmente entendi. Pedi o número dela. Ela hesitou. Vi a dúvida nos olhos dela, mas anotou em um pedaço de papel rasgado de caderno. 3 dias depois, juntei coragem e liguei. Chamei ela para sair. Ela aceitou, mas disse: "Nada de lugar caro. Eu pago minha parte." Fomos a uma pizzaria simples perto da faculdade. Conversamos por 4 horas seguidas. Descobri que ela era de uma cidade pequena do interior, a 300 quilômetros da capital, que tinha vindo para cá com uma mala de roupas, R$ 500 no bolso e um caderno cheio de sonhos, que desenhava desde os 5 anos de idade, que a mãe dela trabalhava como faxineira e sustentava 3 filhos sozinha, porque o pai tinha ido embora quando ela tinha 7 anos. "Meu sonho é construir casas populares bonitas", ela me disse, com os olhos brilhando, "porque gente pobre também merece morar em lugar bonito, sabe? Não precisa ser tudo cinza e feio, só porque é barato." Fiquei fascinado. Nunca tinha conhecido alguém assim. Alguém que pensava nos outros antes de pensar em si mesma. Quando a noite terminou e eu a deixei na porta da kitnet dela, um prédio velho, ou infiltração nas paredes, em um bairro que eu nunca tinha pisado antes, eu já sabia, estava completamente apaixonado. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Marina me mostrou um mundo que eu não conhecia. Me levou para conhecer a periferia, onde ela dava aulas de desenho, voluntárias aos sábados para crianças carentes. Me apresentou aos amigos dela, gente simples, trabalhadora,
cheia de histórias reais e buras. Me ensinou a comer em restaurante por quilo, a andar de ônibus, a valorizar as coisas pequenas. E eu mostrei a ela museus, teatros, restaurantes que ela nunca tinha entrado, mas percebi que ela ficava desconfortável quando eu pagava tudo. Então começamos a alternar. Um dia eu escolhia o programa, outro dia ela escolhia. Nos dias dela, íamos a lugares simples, e eu descobri que era nesses dias que eu era mais feliz. Comecei a ver a medicina de outra forma. Não era só status, não era só dinheiro, era sobre cuidar de pessoas. Pessoas como a mãe de Marina, que trabalhava 12 horas por dia como faxineira e nunca tinha ido ao médico porque não tinha dinheiro nem tempo. 6 meses depois de começarmos a namorar, levei Marina para conhecer meus pais. Foi um desastre. Marquei um jantar na casa deles, uma mansão em condomínio fechado, com piscina, jardim, 5 quartos. Marina ficou visivelmente intimidada quando chegamos. Ela tinha colocado o vestido mais bonito que tinha. Um vestido simples, azul marinho, que ela mesma tinha costurado. Estava linda. Mas eu vi o olhar da minha mãe quando abriu a porta. Aquele olhar de cima a baixo, avaliando, julgando. O jantar foi tenso. Meu pai fez perguntas invasivas. E sua família, Marina? Seu pai trabalha com o quê? Meu pai não está presente, senhor. Minha mãe me criou sozinha. Entendo. E ela trabalha com o quê? Ela é diarista. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minha mãe mudou de assunto rapidamente, mas o estrago estava feito. Depois que Marina foi embora, eu a levei de volta para casa e voltei para buscar meu carro, que tinha ficado na casa dos meus pais. Ouvi a bronca que eu já esperava. Lucas, você pode namorar quem quiser, meu pai disse, com aquele tom de quem está sendo razoável, mas não está. Mas pense no futuro. Essa menina não tem nada, não tem família estruturada, não tem dinheiro, não tem conexões. Você vai sustentar ela a vida toda? Vai ter que sustentar a família dela também? Eu amo ela, pai. Amor passa, filho. Contas não passam. Ela é inteligente, batalhadora, tem sonhos. Sonhos não pagam boletos. Minha mãe interrompeu. Lucas, você é jovem, está apaixonado, a gente entende, mas você precisa ser realista. Você vai ser médico, vai precisar de uma esposa que esteja no mesmo nível social, que saiba transitar nos mesmos círculos, que possa te ajudar profissionalmente. Marina pode fazer tudo isso. Ela não pode, Lucas, meu pai disse firme, e no fundo você sabe disso. Ela vai sempre ser a menina pobre que você teve que salvar. E uma hora você vai se cansar disso. Discuti, briguei, disse que eles estavam sendo preconceituosos, elitistas, cruéis. Meu pai suspirou e disse, você vai entender quando crescer. Mas eu não queria entender, eu queria Marina. Nosso relacionamento durou 3 anos. 3 anos intensos, de altos e baixos, de jantares simples e risos soltos, de planos de morar juntos depois da formatura, de promessas sussurradas de madrugada. Eu sabia que meus pais não aprovavam. Eles deixavam isso claro em cada oportunidade, mas achei que com o tempo eles aceitariam. Achei que quando vissem o quanto eu era feliz, o quanto Marina era especial, eles mudariam de ideia. Achei que o amor bastava. Eu estava errado. Porque 3 anos depois, numa terça-feira comum, Marina desapareceu da minha vida. Foi numa terça-feira de agosto. Lembro até hoje. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Marina e eu tínhamos combinado de jantar no nosso restaurante favorito, um japonês baratinho que ela adorava, onde fazíamos questão de ir todo mês para comemorar nosso aniversário de namoro. Cheguei no horário, 19h30. Sentei na nossa mesa de sempre, perto da janela. Pedi o suco de laranja que ela sempre pedia. Esperei. 19h45. Nada. 20 horas. Liguei. Celular desligado. 20h15. Mandei mensagem no WhatsApp. Não entregou. 20h30. Comecei a ficar preocupado. 21h. Paguei o suco que nem tinha tocado e saí correndo. Fui direto para a kitnet dela. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. De novo. De novo. Nada. A colega de quarto dela, Júlia, chegou uns 15 minutos depois. Quando me viu ali, parado na porta, ela ficou pálida. Lucas, você me sabe?
Não sei o quê. Onde está a Marina? Júlia abriu a porta do apartamento. Entramos. O quarto de Marina estava vazio. A cama arrumada. O armário aberto e vazio. As prateleiras sem os livros de arquitetura. Sem as maquetes. Sem nada. Ela saiu de manhã cedo, Júlia disse, com a voz baixa. Com 2 malas. Disse que ia viajar. Que não voltaria. Pediu para eu não contar para ninguém. Mas, Lucas, ela estava chorando muito. Muito mesmo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela disse para onde ia? Não. Só disse que era melhor assim. Que era para você seguir em frente. Que você ia entender um dia. Passei a noite ligando pro celular dela. Desligado. Mandando mensagens. Não entregavam. Liguei para a mãe dela no interior. Ela atendeu, mas a voz estava estranha, embargada. Lucas, meu filho. A Marina pediu para eu não falar com você. Ela disse que precisa de um tempo. Por favor, respeita a decisão dela. Mas o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Ela está bem? Ela vai ficar bem. Mas você precisa deixar ela ir. E desligou. Fiquei desesperado. Nos dias seguintes fui em todos os lugares que frequentávamos. A biblioteca da faculdade, a pizzaria, o parque onde fazíamos piquenique, o ateliê onde ela fazia os trabalhos de arquitetura. Nada. Era como se ela tivesse evaporado. Procurei os amigos dela. Ninguém sabia de nada. Ou não queriam falar. Fui até a faculdade dela, no departamento de arquitetura. A secretária me disse que Marina tinha trancado a matrícula. Trancado. Sem explicação. Meus pais, quando souberam, porque eu cheguei em casa destruído, chorando e contei tudo, não demonstraram surpresa. Na verdade, pareciam aliviados. Minha mãe colocou a mão no meu ombro e disse, com uma voz que tentava ser reconfortante, mas soava falsa: Filho, talvez ela tenha percebido que vocês eram de mundos diferentes, que não ia dar certo. É melhor assim. Agora você pode focar na sua carreira, encontrar alguém adequado, construir a vida que você merece. Aquelas palavras me enojaram. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim, uma parte pequena, mas presente, começou a duvidar. E se Marina realmente tivesse me deixado? E se ela tivesse percebido que a diferença entre nós era grande demais? E se ela nunca tivesse me amado de verdade? Passei meses em depressão profunda. Meu desempenho na faculdade despencou. Reprovei em 2 matérias, algo que nunca tinha acontecido. Parei de sair. Parei de comer direito. Emagreci 8 quilos. Pensei em desistir de tudo. Pensei em desistir da medicina, da faculdade, da vida. Meus pais ficaram preocupados, não com meu coração partido, mas com minha carreira em risco. Me colocaram em terapia. O terapeuta me receitou antidepressivos. Aos poucos a dor foi diminuindo. Ou melhor, eu aprendi a conviver com ela. Aprendi a empurrar para o fundo da mente. Aprendi a fingir que estava bem. Terminei a faculdade. Fiz residência em pediatria. Construí uma carreira sólida. Me tornei um médico respeitado. E tentei com todas as minhas forças esquecer Marina. Mas o que eu não sabia, o que eu só descobriria 10 anos depois, naquela noite chuvosa, era que Marina não tinha me deixado. Ela tinha sido forçada a ir embora. Manipulada. 3 dias antes de desaparecer, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Atendi achando que era sobre o estágio que eu tinha conseguido, em um escritório de arquitetura renomado. Um estágio dos sonhos, que poderia mudar minha vida. Marina? A voz era masculina, formal, fria. Aqui é Dr. Augusto Mendes, advogado da família Almeida. Preciso falar com você sobre um assunto urgente. Pode comparecer ao meu escritório amanhã, às 14 horas? Família Almeida. A família do Lucas. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido algo com ele? Será que era sobre o casamento que a gente planejava para depois da formatura? Claro, qual o endereço? Anotei. Um escritório no centro da cidade, em um prédio comercial de luxo. No dia seguinte, me arrumei com cuidado. Coloquei meu único blazer que eu tinha comprado em um brechó. Prendi o cabelo. Tentei parecer profissional, confiante, mas por dentro estava nervosa. Cheguei no horário. O escritório era intimidador. Todo de vidro e mármore. Com secretárias impecáveis e silêncio pesado. Fui levada a uma sala de reuniões enorme, com uma mesa de madeira que parecia custar mais do que tudo que eu tinha na vida. E então ele entrou.
O pai do Lucas, Sr. Roberto Almeida. Meu estômago se apertou. Ele nunca tinha gostado de mim. Isso sempre foi claro. Mas eu não esperava vê-lo ali. Marina, ele disse, sem cumprimentar, sem apertar minha mão. Sentou na cadeira em frente à minha. O advogado sentou ao lado dele. Vamos direto ao ponto. Você está atrapalhando o futuro do meu filho. Fiquei sem palavras. Lucas tem um futuro brilhante pela frente. Ele continuou. Vai ser um médico excepcional. Vai assumir contatos importantes. Construir uma carreira sólida. Mas você é um obstáculo. Eu amo o Lucas, consegui dizer, com a voz tremendo. E ele me ama. Amor é coisa de criança. Sr. Roberto disse, com desdém. Vocês são jovens, acham que amor resolve tudo. Mas não resolve. Você vem de uma família desestruturada, não tem dinheiro, não tem conexões. Vai ser um peso para ele a vida toda. Eu não sou um peso. Eu estudo, trabalho, vou me formar. E vai fazer o quê? Arquitetura? Ele riu, um riso cruel. Vai ganhar uma miséria. Enquanto isso, Lucas vai estar sustentando você, sua mãe, seus irmãos. Porque é isso que gente como você faz, não é? Agarra em alguém com dinheiro e suga, até não ter mais nada. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Mas eu não deixei cair. Eu nunca pedi nada para o Lucas. Nunca. Ainda não. Mas vai pedir. Ele se inclinou para a frente. Então vou facilitar as coisas. Quanto você quer para sair da vida dele? Levantei da cadeira. Eu não estou à venda. Todo mundo está à venda, Marina. É só questão de preço. Ele acenou para o advogado, que abriu uma pasta e tirou um talão de cheques. 50 mil reais. Você assina um termo de confidencialidade, pega o dinheiro e desaparece. Vai para outra cidade, termina sua faculdade, refaz sua vida. Longe do Lucas. Não. 100 mil. Não! 200 mil. É minha última oferta. Eu disse não. Gritei e minha voz ecoou pela sala. Eu amo o Lucas. Não vou abandoná-lo por dinheiro. O rosto do Sr. Roberto endureceu. Então você me obriga a fazer do jeito difícil. Ele acenou de novo para o advogado, que tirou outros papéis da pasta. Você estuda com bolsa integral, correto? Bolsa de mérito. Mas bolsas podem ser revogadas, especialmente se descobrirem que você falsificou documentos na inscrição. Eu não falsifiquei nada. Não? Ele sorriu, um sorriso cruel. Mas vai ser difícil provar isso quando os documentos aparecerem na secretaria da faculdade. E quando isso acontecer, você não só vai perder a bolsa, como vai ser expulsa, processada, talvez. Vai ter uma mancha permanente no seu histórico. Nunca vai conseguir se formar. Nunca vai conseguir trabalhar como arquiteta. Senti o chão sumir. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. A não ser que você suma da vida do meu filho. Eu vou contar para ele. Vou contar tudo. Pode contar, mas quem você acha que ele vai acreditar? No pai dele, que sempre cuidou dele, que paga todas as contas dele? Ou na namorada pobre, que pode muito bem estar inventando histórias para se fazer de vítima? Eu estava tremendo, de raiva, de medo, de desespero. E tem mais, Sr. Roberto continuou implacável. Se você insistir em ficar com ele, eu não vou só destruir você. Vou destruir ele também. Vou cortar todo o dinheiro. Ele vai ter que trancar a faculdade, porque não vai ter como pagar. Vou usar meus contatos para garantir que ele não consiga empréstimo, não consiga bolsa, não consiga nada. Vou acabar com o futuro dele. E vai ser culpa sua. Você não faria isso com seu próprio filho. Eu faria, para o bem dele, porque eu sei o que é melhor para ele, e não é você. Fiquei em silêncio. Minha mente estava em pânico. Ele estava me encurralando. Não havia saída. Mas eu sou generoso, Sr. Roberto disse, voltando a sentar confortavelmente na cadeira. Vou te dar uma terceira opção. Nós arranjamos um estágio para você. Na Europa. 6 meses, talvez 1 ano. Você vai, corta contato com o Lucas, e quando voltar, se voltar, ele já vai ter seguido em frente. Nós pagamos passagem, acomodação, tudo. Você ganha experiência internacional, turbina seu currículo. E o Lucas fica em paz para construir a vida dele. E se eu recusar? Então amanhã mesmo os documentos falsos aparecem na sua faculdade. E eu corto o Lucas da família. A escolha é sua. Saí daquele escritório em choque. Chorei no ônibus inteiro de volta para casa. Passei a noite sem dormir, pensando, tentando encontrar uma saída.
Pensei em contar para o Lucas. Mas e se o pai dele cumprisse a ameaça? E se Lucas perdesse tudo por minha causa? Ele tinha sonhado em ser médico desde criança. Eu não podia ser a razão dele perder isso. Pensei em recusar e lutar. Mas lutar como? Eu não tinha dinheiro para advogado. Não tinha provas. Era minha palavra contra a de um empresário rico e poderoso. E a ameaça de destruir minha vida também era real. Se eu perdesse a bolsa, perdesse a faculdade, o que seria de mim? Como eu ajudaria minha mãe, meus irmãos? Passei 2 dias em agonia. Até que na segunda-feira, o advogado ligou de novo. Marina, o senhor Roberto precisa de uma resposta. Hoje. Fechei os olhos, respirei fundo. Eu aceito o estágio. Decisão sábia. Passagem está marcada para quarta-feira. Você vai para Lisboa. Todos os detalhes serão enviados por e-mail. Eu posso me despedir do Lucas? Não. Corte de contato imediato. É parte do acordo. Mas, sem mas, Marina. Ou você aceita as condições, ou o acordo está cancelado. Desliguei um telefone e chorei até não ter mais lágrimas. Na terça-feira, fiz as malas. 2 malas com tudo o que eu tinha. Deixei um bilhete para a Júlia, pedindo para ela não contar nada. Desliguei meu celular, tranquei a matrícula da faculdade online. E na quarta-feira de manhã, peguei um avião para Lisboa, deixando para trás a única pessoa que eu realmente amei. 10 anos se passaram. 10 anos em que me tornei outra pessoa, ou pelo menos tentei. Aos 33 anos, eu era um pediatra respeitado. Tinha aberto meu próprio consultório em um bairro nobre da cidade. Atendia crianças de famílias ricas, os mesmos círculos sociais dos meus pais. Mas também, talvez por causa de Marina, talvez por culpa, comecei a fazer trabalho voluntário. Toda sexta-feira à tarde, eu ia a uma clínica comunitária na periferia e atendia de graça. Crianças pobres, mães que não tinham dinheiro para médico particular, casos que o SUS não dava conta. Acho que Marina tinha plantado aquela semente em mim, a semente da empatia, de olhar para quem não tinha nada e querer ajudar. Mas minha vida pessoal era vazia. Saí com algumas mulheres ao longo dos anos. Nada sério, nada que preenchesse o buraco que Marina tinha deixado. Até que 3 anos atrás, conheci Camila. Foi em um congresso médico em Brasília. Eu estava apresentando um paper sobre tratamento de asma infantil em comunidades carentes. Ela estava apresentando sobre dermatologia pediátrica. Nos encontramos no coffee break. Seu paper foi interessante, ela disse, se aproximando com uma xícara de café na mão. Trabalho voluntário? Sim, toda sexta. Admiro isso. Ela sorriu. Era um sorriso bonito, profissional, educado. Eu deveria fazer mais. Fico tão presa no consultório particular que esqueço que tem gente que precisa. Conversamos por meia hora. Descobri que ela era de São Paulo, mas estava pensando em se mudar para a minha cidade, que vinha de uma família de médicos, pai cardiologista, mãe ginecologista, que tinha estudado em universidade particular, feito residência em hospital de ponta. Trocamos contatos. Ela se mudou 3 meses depois. Nos encontramos para jantar, depois para outro jantar, depois para um cinema. E aos poucos, começamos a namorar. Camila era tudo o que meus pais sempre quiseram para mim. E para ser sincero, ela era maravilhosa. Inteligente, bonita, educada, bem-sucedida. Vinha do mesmo mundo que eu. Entendia as pressões da medicina. Não havia conflito de classes. Não havia julgamento. Não havia obstáculos. Meus pais a adoraram imediatamente. Minha mãe dizia: "Finalmente você encontrou alguém adequado, Lucas. Alguém que pode caminhar ao seu lado." E Camila era adequada. Era perfeita no papel. Mas não era Marina. Com Marina, tudo era intenso. Cada conversa era profunda. Cada riso era verdadeiro. Cada toque era elétrico. Com Camila, tudo era confortável, seguro, previsível. Eu gostava dela. Talvez até amasse de uma forma. Mas não era aquele amor que te consome, que te transforma, que te faz sentir vivo. Era um amor tranquilo, maduro, sensato. E eu achei que era isso que eu precisava. Achei que amor intenso era coisa de juventude, que amor maduro era isso: parceria, respeito, compatibilidade. Então, 2 anos depois de começarmos a namorar, pedi Camila em casamento. Foi em Paris.
Estávamos lá para um simpósio médico, mas aproveitamos para fazer turismo. Levei ela ao topo da Torre Eiffel ao pôr do sol. Ajoelhei, tirei o anel do bolso, um anel caro, de diamante que minha mãe tinha ajudado a escolher. Camila, você quer se casar comigo? Ela olhou para o anel, olhou para mim e sorriu. Sim, sim, eu quero. Nos abraçamos, tiramos fotos, postamos nas redes sociais. Recebemos centenas de curtidas e comentários. Casal perfeito, que lindo, felicidades. E era perfeito. No papel era absolutamente perfeito. Mas naquela noite, deitado na cama do hotel 5 estrelas, com Camila dormindo ao meu lado, eu olhei para o teto e pensei em Marina. Me perguntei onde ela estava. Se estava bem, se era feliz, se ainda pensava em mim. E me senti culpado por ainda pensar nela. Marcamos o casamento para outubro. 6 meses de preparativos. Camila estava empolgada, escolhendo vestido, decoração, buffet. Eu participava, mas de forma mecânica. Assinava onde ela pedia, aprovava o que ela escolhia. Meus pais estavam radiantes. Finalmente eu estava fazendo a escolha certa. E então, 2 meses antes do casamento, numa terça-feira chuvosa, Marina apareceu na minha porta. E tudo desmoronou de novo, desenvolvendo Camila, perspectiva dela. Breve narração na perspectiva de Camila, para torná-la mais tridimensional. Eu sempre soube que Lucas não me amava da mesma forma que eu o amava. Não sou idiota, sou médica, sou observadora, sou inteligente. Eu via o jeito que ele olhava para o horizonte, às vezes perdido em pensamentos. Eu via como ele nunca falava do passado, como evitava certos assuntos. Uma vez, no começo do namoro, perguntei: você já foi apaixonado antes? Tipo, realmente apaixonado? Ele ficou tenso, demorou para responder. Já, mas foi há muito tempo. Não deu certo. O que aconteceu? Ela foi embora, e não quis falar mais sobre isso. Eu não insisti, achei que com o tempo ele superaria. Achei que eu conseguiria fazer ele me amar do jeito que ele amou essa mulher misteriosa do passado. Mas eu nunca consegui. Lucas era um namorado bom, atencioso, carinhoso, presente, mas havia uma parte dele que estava sempre distante, uma parte que eu nunca conseguia alcançar. Quando ele me pediu em casamento, eu disse sim porque eu o amava, porque achei que talvez o casamento mudaria as coisas, que ele finalmente se entregaria completamente. Mas no fundo, eu sabia, eu sempre soube. Eu era a escolha segura, a escolha certa. A escolha que fazia sentido, mas eu não era a escolha do coração dele. E quando Marina apareceu, quando eu vi o jeito que ele olhou para ela naquele quarto de hospital, eu tive certeza, eu nunca tive chance. Voltando para aquela noite chuvosa, segurei Marina antes que ela caísse. Ela estava gelada, tremendo, encharcada. Ajudei ela a entrar, fechei a porta atrás de nós. Minha mente estava em pânico, mas meu corpo agia no piloto automático. Anos de treinamento médico assumindo o controle. Você está bem? Está machucada? Minha voz saiu profissional, distante. Eu só. Ela não conseguia formar frases completas. Estava em choque, ou exausta, ou ambos. Peguei toalhas do banheiro, coloquei sobre os ombros dela. Liguei o aquecedor. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, preparei chá. Marina estava sentada no sofá, encolhida, tremendo. A barriga enorme era impossível de ignorar. 7 meses, talvez 8. Meu cérebro médico já estava calculando. 3º trimestre, gravidez avançada. Ela estava visivelmente desnutrida, pálida demais, olheiras profundas. Voltei com o chá, coloquei na mão dela. Bebe, devagar. Ela obedeceu. Suas mãos tremiam tanto que eu tive que segurar a xícara junto com ela. Sentei na poltrona em frente. Mantive distância. Precisava de distância para conseguir pensar. Marina, minha voz falhou. Respirei fundo. Tentei de novo. O que você está fazendo aqui? Ela levantou os olhos. Aqueles olhos castanhos que eu tinha amado tanto. Agora estavam cheios de dor, vergonha, desespero. Eu não tinha mais ninguém, ela sussurrou. Ninguém, Lucas. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que eu sumi, que te machuquei, que você deve me odiar. Mas eu não sabia para onde ir. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho. A voz dela quebrou. Você era a única pessoa em quem eu ainda confiava.
1000 perguntas explodiam na minha cabeça. Por que você sumiu? Onde você esteve? De quem é esse bebê? Por que você voltou agora? Por que você me fez sofrer tanto? Mas a pergunta que saiu foi: você está fazendo pré-natal? Ela balançou a cabeça, negando. Não tenho dinheiro para médico. Meu coração apertou. Levantei, peguei meu estetoscópio, meu medidor de pressão. Voltei para perto dela. Posso examinar você? Ela assentiu. Medi a pressão. 160 por 100. Perigosamente alta. Pré-eclâmpsia, provavelmente. Escutei o coração dela. Batimentos irregulares. Olhei as pernas. Um chaço severo. Olhei o rosto. Palidez extrema, sinais de anemia. Marina, você está muito mal. Isso é pré-eclâmpsia. É grave. Pode matar você e o bebê. Ela começou a chorar de novo. Eu sei, mas eu não tinha como pagar médico. Não tinha como. Quando foi a última vez que você comeu? Silêncio. Marina, quando? Ontem de manhã, um pão, na rodoviária. Senti raiva. Raiva de quem? Dela, de mim, do mundo. Não sabia como pegar médico. Preparei um sanduíche. Peguei frutas, suco, biscoitos. Coloquei tudo na frente dela. Come, agora, tudo. Ela comeu com uma fome desesperada, quase animalesca. Enquanto isso, eu ficava ali, de pé, observando. Tentando processar. Marina. Depois de 10 anos. Grávida. Doente. Sem ninguém. E eu estava noivo. Ia me casar em 2 meses. Tinha uma vida construída. Uma vida sem ela. Quando ela terminou de comer, levantei. Você vai ficar aqui hoje. Amanhã eu te levo ao hospital para fazer exames completos. Lucas, eu não posso. Não estou pedindo permissão. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Você está doente. O bebê está em risco. Eu sou médico. Você vai ficar. Ela assentiu. Exausta demais para discutir. Preparei o quarto de hóspedes. Dei roupas limpas para ela. Uma camiseta minha, que ficou enorme nela. Quando voltei para a sala, Marina já estava dormindo no sofá, encolhida, com a mão sobre a barriga em um gesto protetor e instintivo. Fiquei ali, parado, olhando para ela. 10 anos. 10 anos de dor, de raiva, de perguntas sem respostas. E agora ela estava aqui, vulnerável, precisando de mim. E eu não fazia ideia do que fazer. Peguei meu celular. 3 mensagens de Camila. Amor, como foi seu dia? Estou com saudades. Boa noite. Olhei para Marina dormindo. Olhei para as mensagens de Camila. E senti meu mundo desmoronando de novo. Na manhã seguinte, acordei cedo. Ou melhor, não cheguei a dormir direito. Passei a noite inteira deitado na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Marina estava aqui, na minha casa, dormindo no quarto ao lado. Levantei às 6 da manhã, tomei banho, me vesti, fui até a cozinha e preparei café. Ovos mexidos, torradas, frutas. Coloquei tudo na mesa. Estava agindo no automático, como se preparar um café da manhã elaborado pudesse de alguma forma organizar o caos que minha vida tinha se tornado nas últimas 12 horas. Às 7h30, ouvi passos no corredor. Marina apareceu na porta da cozinha, vestindo ainda minha camiseta enorme, os cabelos bagunçados, os olhos inchados de tanto chorar. Ela parou ao ver a mesa posta e seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Lucas, senta, come. Minha voz saiu mais seca do que eu pretendia. Mas eu precisava manter distância. Precisava manter o controle. Ela sentou, começou a comer devagar, como se tivesse medo de que a comida fosse desaparecer. Ou como se não merecesse estar ali. Sentei na frente dela com minha xícara de café. Observei em silêncio por alguns minutos. Então, finalmente fiz a pergunta que estava me corroendo por dentro. De quem é o bebê, Marina? Ela parou de comer. Colocou o garfo na mesa. Suas mãos tremiam. É de um homem que eu conheci em Portugal. Rodrigo. Nós ficamos juntos por um tempo. Senti uma pontada no peito. Ciúme, raiva, dor, tudo junto. E onde ele está agora? Não sei. Sua voz era um sussurro. Quando descobri que estava grávida, contei para ele. Ele disse que não queria, que era problema meu. Me deu dinheiro para fazer um aborto e desapareceu. E você não fez. Não consegui. Ela colocou a mão na barriga. Aquele gesto protetor de novo. Eu tentei. Marquei a consulta. Fui até a clínica. Mas quando chegou a hora,
Eu não consegui. Esse bebê não tem culpa de nada. E eu já tinha perdido tanta coisa. Não podia perder isso também. Fiquei em silêncio, processando. E sua mãe? Seus irmãos, por que você não foi para eles? Marina fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Minha mãe morreu há 3 anos. Câncer. Eu estava em Portugal. Não consegui voltar a tempo para me despedir. Meus irmãos. Eles têm suas próprias famílias, suas próprias dificuldades. Não posso ser mais um peso para eles. Marina. Minha voz falhou. Por mais que eu estivesse magoado, por mais que eu estivesse confuso, ouvir tudo aquilo partia meu coração. Por que você foi embora? Por que você me deixou sem explicação? Ela abriu os olhos, me olhou, e naquele olhar vi 10 anos de dor, de arrependimento, de segredos. Eu não queria ir, Lucas. Eu nunca quis te deixar. Então por que foi? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Porque seu pai me obrigou. O mundo parou. O quê? Seu pai. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma doesse. 3 dias antes de eu sumir, ele me chamou no escritório do advogado dele. Me ofereceu dinheiro para eu sair da sua vida. Quando eu recusei, ele me ameaçou. Disse que ia fazer documentos falsos aparecerem na minha faculdade, que eu ia perder a bolsa, ser expulsa, processada. Disse que ia cortar você da família, que ia destruir seu futuro na medicina. Tudo por minha causa. Senti o sangue gelar nas veias. Não, não, isso não é possível. Ele me deu uma opção. Marina continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Um estágio em Portugal. 6 meses, talvez 1 ano. Tempo suficiente para você seguir em frente. Eu aceitei porque eu te amava demais para deixar você perder tudo por minha causa. Porque eu achei que estava te protegendo. Levantei da cadeira bruscamente. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Minha mente estava em pânico, negação, raiva. Você está mentindo. Meu pai nunca faria isso. Eu não estou mentindo, Lucas. Marina levantou também, a voz quebrando. Por que eu mentiria? O que eu ganharia com isso? Não sei. Talvez você esteja tentando justificar por que me abandonou. Talvez você esteja tentando se fazer de vítima. Eu não te abandonei. Eu fui forçada. Ela estava chorando desesperadamente agora. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não sofri? Eu passei 10 anos me odiando, me perguntando se eu tinha feito a escolha certa, me perguntando se você estava bem, se era feliz. Se você me amava tanto, por que não voltou? Por que ficou 10 anos fora? Porque eu tinha vergonha. Ela gritou, o grito ecoou pela cozinha. Porque eu achei que você tinha me esquecido, que tinha seguido em frente, que tinha encontrado alguém melhor. Porque eu achei que você me odiava por ter sumido. E por quê? Porque o estágio de 6 meses virou 1 ano. E 1 ano virou 2. E eu fui ficando. Fui tentando reconstruir minha vida. Fui tentando te esquecer. Mas eu nunca consegui. Encostei na parede, passando as mãos pelo rosto. Minha mente estava em turbilhão. Será que era verdade? Será que meu pai realmente tinha feito aquilo? Lembrei das conversas, das indiretas. Do jeito que meus pais sempre falaram de Marina com desdém. Do alívio no rosto deles quando ela sumiu. É melhor assim, filho. Agora você pode encontrar alguém adequado. Ela percebeu que vocês eram de mundos diferentes. Meu Deus, era verdade. Eu sabia que era verdade. Eu preciso de um tempo. Minha voz saiu rouca. Eu preciso processar isso. Lucas, por favor, Marina. Só me dá um tempo. Saí da cozinha, peguei as chaves do carro, saí de casa. Dirigi sem destino, por 1 hora, 2 horas. Minha mente não parava. Raiva, tanta raiva, do meu pai, de Marina por não ter me contado antes, de mim mesmo por não ter percebido. 10 anos. 10 anos de dor que poderiam ter sido evitados. 10 anos de vida que poderíamos ter vivido juntos. E agora? Agora eu estava noivo de outra mulher. Marina estava grávida de outro homem. Tudo estava destruído. Irreparável. Ou não. Parei o carro em um mirante que dava vista para a cidade. Desliguei o motor. Fiquei ali em silêncio, olhando para o horizonte. Meu celular tocou.
Camila. Atendi. Oi, amor. A voz dela era alegre e animada. Bom dia. Acabei de acordar. Estava pensando em você. Oi. Minha voz saiu estranha. Está tudo bem? Você parece estranho. Eu fechei os olhos. Camila, a gente precisa conversar. Houve uma pausa. Quando ela falou de novo, a voz estava diferente. Mais baixa, mais séria. É sobre ela, não é? Como você? Júlia me ligou ontem à noite. A colega de quarto da Marina. Ela me contou que Marina voltou. Estava te procurando. Fiquei em silêncio. Ela está aí, Lucas? Na sua casa? Está, mas não é o que você está pensando. Eu volto hoje. Camila interrompeu. Meu voo chega às 3 da tarde. A gente conversa pessoalmente. Camila. Até mais tarde, Lucas. E desligou. Fiquei ali, segurando o celular, sentindo tudo desmoronar ainda mais. Voltei para casa por volta do meio-dia. Marina estava na sala, sentada no sofá, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela tinha tomado banho. Devia ter usado o banheiro do quarto de hóspedes e estava vestindo roupas que eu tinha deixado para ela. Uma calça de moletom minha, amarrada na cintura para não cair, e outra camiseta. Parecia pequena, frágil, perdida. Quando me viu, levantou rapidamente. Lucas, levantei a mão, interrompendo. Eu acredito em você. Ela piscou, surpresa. Você acredita? Sim. Sentei na poltrona cansado de tudo. Eu conheço meu pai. Eu sei do que ele é capaz. E quando eu penso em tudo o que aconteceu, em como ele reagiu quando você sumiu, faz sentido. Tudo faz sentido. Marina começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela. Eu sinto muito, Lucas. Eu sinto tanto. Eu deveria ter te contado. Deveria ter lutado. Deveria ter. Você fez o que achou que era certo. Minha voz estava cansada. Você tentou me proteger. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Ficamos em silêncio por um momento. O que vai acontecer agora? Marina perguntou com a voz pequena. Agora. Respirei fundo. Agora eu vou ter uma conversa muito séria com meu pai. E você vai ao hospital. Hoje. Não é negociável. Lucas, eu não tenho dinheiro para. Eu pago. Olhei para ela. Você está doente, Marina. Pré-eclâmpsia não é brincadeira. Pode matar você e o bebê. Então você vai fazer todos os exames, vai começar o tratamento, e vamos garantir que você e essa criança fiquem bem. O resto a gente resolve depois. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, e havia genuína confusão na voz dela. Depois de tudo o que aconteceu, por que você está me ajudando? Olhei para ela, realmente olhei. E vi a garota que eu tinha amado na biblioteca da faculdade. A garota que me ensinou a ver o mundo de outra forma. A garota que me fez querer ser uma pessoa melhor. Porque, apesar de tudo, minha voz falhou. Apesar de tudo, eu nunca parei de me importar com você. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Eu também nunca parei de te amar, Lucas. Nunca, nem por um dia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não podíamos dizer, de tudo que era tarde demais para consertar, porque eu estava noivo, e ela estava grávida de outro homem, e 10 anos tinham se passado, e nada poderia voltar a ser como era antes. Eu vou fazer algumas ligações. Levantei, quebrando o momento. Vou marcar os exames para hoje à tarde. Você come alguma coisa, descansa, daqui a pouco a gente sai. Ela sentiu. Fui para o escritório, fechei a porta, peguei o celular e liguei para meu pai. Ele atendeu no terceiro toque. Lucas, de surpresa. Como você está, filho? Precisamos conversar, agora. Claro, sobre o quê? Sobre Marina. Houve uma pausa longa demais. Marina? A voz dele estava cautelosa agora. Por que você está falando dela depois de tanto tempo? Porque ela voltou e me contou tudo. Outra pausa. Filho, eu não sei o que ela te disse, mas não minta para mim. Minha voz saiu dura, fria. Não agora. Você a ameaçou. Você a forçou a ir embora. Você destruiu minha vida e a dela porque achou que sabia o que era melhor para mim. Lucas,
Você precisa entender. Entender o quê? Que você manipulou tudo. Que você tirou de mim a única pessoa que eu realmente amei. Que você me deixou sofrer por 10 anos achando que eu tinha sido abandonado. Eu fiz o que era necessário. A voz dele subiu de tom. Aquela garota ia arruinar sua vida. Ia te prender, ia sugar tudo de você. Eu te protegi. Você não me protegeu. Gritei. Você me destruiu. Você tirou minha escolha. Você decidiu minha vida por mim como se eu fosse uma criança. Você era uma criança. Um garoto apaixonado que não via além do próprio nariz. Eu sou seu pai, Lucas. É meu trabalho te guiar, te proteger de erros que você vai se arrepender. O único erro que eu me arrependo é não ter percebido antes o tipo de pessoa que você é. Lucas, eu não quero falar com você agora. Não sei se vou querer falar com você de novo, mas saiba de uma coisa. Você não tem mais controle sobre minha vida. Nunca mais. E desliguei. Fiquei ali, tremendo de raiva, de adrenalina. Minha relação com meu pai sempre foi complicada. Ele sempre foi controlador, sempre quis decidir tudo, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Tinha coisas mais importantes para resolver agora. Liguei para um colega que trabalhava no melhor hospital particular da cidade. Expliquei a situação, omitindo os detalhes pessoais, focando apenas no quadro médico. Ele concordou em receber Marina naquela tarde mesmo para uma bateria completa de exames. Quando saí do escritório, Marina estava na cozinha, comendo uma fruta. Ela me olhou com expectativa e medo. Está tudo marcado. Às 3 horas. Olhei para o relógio. Temos 2 horas. Obrigada, Lucas. De verdade. Eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Você não precisa me pagar. Só precisa ficar bem. Ela assentiu. Fui para o quarto trocar de roupa. Quando voltei, Marina estava na sala de novo, olhando pela janela. Lucas, ela disse, sem se virar. Sua noiva, Camila. Ela sabe que eu estou aqui? Fechei os olhos. Sabe. Ela volta hoje, às 3, à mesma hora dos exames. Sim. Marina se virou para me olhar. Você vai ter que escolher, não vai? Não, é verdade. Ela deu um sorriso triste. Você construiu uma vida boa, com uma mulher que te ama, que é adequada para você, que seus pais aprovam. E agora eu apareço, uma bagunça ambulante, grávida de outro homem, trazendo todo o passado de volta. Eu não posso pedir para você jogar tudo isso fora por minha causa. Você não está pedindo nada, mas estou atrapalhando. Ela colocou a mão na barriga. Olha, depois dos exames eu vou embora. Vou dar um jeito. Sempre dei. Você já fez demais por mim. Para onde você vai ir, Marina? Você não tem dinheiro, não tem casa, não tem ninguém. Eu vou dar um jeito. Ela repetiu, mas a voz dela não tinha convicção. Olhei para ela, para a mulher que eu tinha amado, que talvez ainda amasse, de alguma forma, e olhei para o relógio. 3 horas. Camila chegaria às 3 horas. E eu teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Chegamos ao hospital às 14h45. 15 minutos de antecedência. Marina estava nervosa, mexendo nas mãos, olhando para tudo com aquela mistura de medo e desconforto, de quem não está acostumada com hospitais particulares caros. O hospital era de primeira linha. Piso de mármore, recepção com flores frescas, atendentes impecáveis. Tudo muito diferente dos postos de saúde onde Marina provavelmente tinha tentado conseguir atendimento. Meu colega, Dr. Henrique, nos recebeu pessoalmente. Ele era obstetra, um dos melhores da cidade. Cumprimentou Marina com gentileza, sem julgamento, e a levou para começar os exames. Vai demorar umas 2 horas, ele me disse. Vamos fazer o ultrassom completo, exames de sangue, monitoramento cardíaco, tudo. Você pode esperar aqui ou voltar mais tarde. Eu espero. Ele assentiu e levou Marina. Fiquei na sala de espera, sozinho, com meus pensamentos. Olhei para o celular. 14h52. Camila chegaria em menos de 10 minutos. Eu deveria estar no aeroporto. Deveria estar buscando minha noiva. Deveria estar explicando a situação, tranquilizando ela, garantindo que tudo ficaria bem. Mas eu estava aqui, com Marina. O que isso dizia sobre mim, sobre minhas escolhas, sobre o que eu realmente queria? Meu celular tocou. Camila.
Atendi. Lucas, acabei de pousar. Você tá vindo me buscar? Fechei os olhos. Camila, eu não posso. Eu estou no hospital. No hospital? A voz dela ficou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Eu estou bem. É a Marina. Ela está muito doente. Pré-eclâmpsia grave. Eu trouxe ela para fazer exames. Silêncio do outro lado da linha. Entendo. A voz dela estava fria agora. Então você escolheu ficar com ela. Não é isso, Camila. Ela não tem ninguém. Tá grávida, doente, sem dinheiro. Eu sou médico. Eu não posso simplesmente. Você não é médico dela, Lucas. Você é o ex-namorado dela. Ela respirou fundo. Olha, eu pego um Uber. Vou para o meu apartamento. Quando você terminar de salvar sua ex, você me liga. E a gente tem uma conversa séria sobre esse casamento. Camila, por favor. Eu te amo, Lucas. Mas eu não vou competir com um fantasma do passado. Você precisa decidir o que você quer, de verdade. E desligou. Fiquei ali, segurando o celular, sentindo a culpa me consumir. Camila estava certa. Eu tinha escolhido ficar com Marina. Não conscientemente, talvez. Mas tinha escolhido. E o que isso significava? 2 horas depois, Dr. Henrique voltou. O rosto dele estava sério. Lucas, precisamos conversar. Meu coração apertou. Ela está bem? Por enquanto. Mas a situação é grave. Ele me levou para uma sala privada. A pressão dela está perigosamente alta. 170, 110. Ela tem pré-eclâmpsia severa, anemia profunda, desnutrição. O bebê está abaixo do peso esperado para a idade gestacional. E tem mais, ela está com início de insuficiência renal. Meu Deus! Se ela não tivesse vindo hoje, em uma semana, talvez 2, ela teria uma eclâmpsia, convulsões, coma, morte, dela e do bebê. Senti o chão sumir. O que precisa ser feito? Internação imediata, medicação para controlar a pressão, suplementação, monitoramento constante. E dependendo da evolução, podemos ter que fazer o parto antes do tempo. Quanto tempo ela tem de gestação? 32 semanas, 7 meses e meio. O ideal seria segurar até pelo menos 36 semanas. Mas se a situação dela piorar, vamos ter que tirar o bebê antes. E o bebê vai sobreviver? Com 32 semanas, as chances são boas. Vai precisar de UTI neonatal, mas as chances são boas. Ele colocou a mão no meu ombro. Lucas, você salvou a vida dela hoje. Se ela tivesse esperado mais alguns dias. Não consegui responder. Ela está sendo levada para o quarto agora. Quarto 412. Você pode subir. Subi. Quarto 412. Bati na porta e entrei. Marina estava na cama, com soro no braço, monitor cardíaco apitando suavemente. Ela olhou para mim e tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Então, tô bem ferrada, né? Sentei na cadeira ao lado da cama. Você vai ficar bem. O Dr. Henrique é o melhor. E você vai ficar aqui, internada, até o bebê nascer. Lucas, eu não tenho como pagar. Eu pago. Não, você já fez demais. Eu não posso aceitar. Marina. Olhei nos olhos dela. Você quase morreu. Você e o bebê. Então você vai ficar aqui. Vai fazer o tratamento e vai ficar bem. E eu não quero ouvir mais nada sobre dinheiro. Entendido? Ela me olhou por um longo momento. Então assentiu, e as lágrimas começaram a cair. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Depois de tudo, por que você se importa? Segurei a mão dela, aquela mão pequena, fria, que eu tinha segurado tantas vezes 10 anos atrás. Por quê? Minha voz falhou. Porque eu passei 10 anos tentando te esquecer, tentando seguir em frente, tentando construir uma vida sem você. E eu consegui, de certa forma. Mas quando você apareceu naquela porta, encharcada, desesperada, eu percebi que nunca tinha realmente te esquecido. E eu não sei o que isso significa. Não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que não posso te deixar sozinha de novo. Marina apertou minha mão. E sua noiva? Fechei os olhos. Eu não sei, Marina. Eu realmente não sei. Ficamos ali, em silêncio, de mãos dadas, enquanto o monitor cardíaco apitava suavemente, e o sol começava a se pôr do lado de fora da janela. E eu soube, naquele momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Saí do hospital às 8 da noite. Marina tinha adormecido. O médico disse que era normal. O corpo dela estava exausto. Prometi que voltaria no dia seguinte.
Dirigi até o apartamento de Camila. Precisava ter essa conversa. Precisava ser honesto com ela. Ela merecia isso. Toquei a campainha. Ela demorou para atender. Quando abriu a porta, vi que tinha estado chorando. Os olhos vermelhos, o rosto inchado. Oi! Minha voz saiu baixa. Oi! Ela se afastou, deixando eu entrar. O apartamento dela era organizado, clean, cheio de livros de medicina e fotos de viagens que fizemos juntos. Paris, Barcelona, Nova York, uma vida inteira construída em 3 anos. Sentamos no sofá, um de cada lado. A distância entre nós parecia quilométrica. Como ela está? Camila perguntou. E havia genuína preocupação na voz. Grave, pré-eclâmpsia severa, anemia, desnutrição. Vai ficar internada até o bebê nascer. E você vai pagar tudo. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Vou. Camila assentiu, como se já soubesse. Lucas. Ela respirou fundo. Eu sempre soube que você não me amava da mesma forma que eu te amava. Sempre soube que tinha alguém no seu passado que você nunca tinha superado. Mas eu achei que com o tempo, você aprenderia a me amar daquele jeito. Que eu seria suficiente. Camila. Deixa eu terminar. Ela levantou a mão. Quando você me pediu em casamento, eu fiquei tão feliz. Achei que finalmente você tinha me escolhido. Que finalmente eu tinha vencido o fantasma do passado. Mas eu estava errada, não estava. Fiquei em silêncio, porque ela estava certa. Eu te amo, Lucas. De verdade. Você é gentil, inteligente, dedicado. Você me faz rir, me faz sentir segura. Nós fazemos sentido juntos. No papel, somos perfeitos. Ela limpou uma lágrima que escorria. Mas não é suficiente, porque ela voltou. E você olha para ela do jeito que nunca olhou para mim. Eu não queria que fosse assim. Minha voz estava rouca. Eu tentei, Camila. Eu juro que tentei te amar do jeito que você merece. Eu sei. Ela sorriu, um sorriso triste. E essa é a parte mais dolorosa. Você tentou, você realmente tentou. Mas a gente não escolhe quem ama, não é? Levantei e me aproximei dela, segurei as mãos dela. Você é uma mulher incrível, Camila. Você merece alguém que te ame completamente. Sem reservas, sem fantasmas do passado. E eu não sou essa pessoa. Eu sinto muito. Ela sentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Eu também sinto, porque eu realmente achei que a gente ia dar certo. Tirei o anel de noivado do bolso. Ela tinha deixado na mesa de centro, e coloquei na mão dela. Fica com ele. Vende, doa, faz o que quiser. Não. Ela empurrou de volta. Eu não quero. Não quero nada que me lembre do que a gente poderia ter sido. Guardei o anel de volta no bolso. Eu vou cancelar o casamento. Vou avisar todo mundo. Você não precisa se preocupar com nada. Obrigada. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro. 3 anos de relacionamento, terminando em uma conversa de 15 minutos. Você vai ficar com ela? Camila perguntou. Eu não sei. Está tudo muito confuso. Ela está grávida de outro homem. 10 anos se passaram. Não sei se dá para voltar atrás. Mas você quer tentar. Não era uma pergunta. Eu acho que sim. Camila assentiu. Então vai. Tenta. Porque você vai passar o resto da vida se perguntando e se não tentar. Ela se levantou, foi até a porta, abriu. Adeus, Lucas. Adeus, Camila. Saí. A porta fechou atrás de mim. E eu fiquei ali, no corredor, sentindo o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. Tinha terminado meu noivado. Tinha desfeito meu futuro planejado. E por quê? Por uma mulher que tinha sumido da minha vida por 10 anos. Uma mulher que estava grávida de outro homem. Uma mulher que talvez não quisesse nada comigo além de ajuda temporária. Será que eu tinha feito a escolha certa? Não sabia. Mas era tarde demais para voltar atrás agora. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Passei as manhãs no consultório, atendendo meus pacientes. As tardes e noites no hospital, visitando Marina. Minha rotina tinha se tornado isso: trabalho, hospital, casa vazia, insônia. Cancelei o casamento. Foi mais difícil do que eu imaginava. Ligar para o buffet, para o fotógrafo, para a igreja, devolver os convites que já tinham sido impressos, avisar os amigos, os colegas. As perguntas eram sempre as mesmas. O que aconteceu? Vocês brigaram?
Tem outra pessoa? Eu respondia com meias verdades. Percebemos que não era o momento certo. Decidimos adiar. Mentiras educadas para evitar explicações complicadas. Meus pais, é claro, ficaram furiosos quando souberam. Minha mãe ligou no dia seguinte ao término do noivado. Lucas, o que você fez? Camila é uma moça maravilhosa. Vocês eram perfeitos juntos. A gente não era perfeito, mãe. A gente só parecia perfeito no papel. E agora? Você vai ficar sozinho? Jogar fora um relacionamento de 3 anos por causa de quê? Respirei fundo. Por causa da verdade. A verdade que vocês esconderam de mim por 10 anos. Silêncio do outro lado. Você está falando dela, daquela garota. Marina. O nome dela é Marina. E sim, estou falando dela. Lucas, seu pai fez o que era melhor para você. Não, mãe. Ele fez o que era melhor para ele, para a imagem da família, pro sobrenome, mas não para mim. Você está cometendo um erro. Talvez, mas é meu erro para cometer. E desliguei. Não falei com meu pai desde aquela ligação. Ele tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendi. Não estava pronto. Talvez nunca estivesse. Marina, enquanto isso, estava respondendo bem ao tratamento. A pressão tinha baixado para níveis mais seguros. A anemia estava sendo tratada com suplementação. Ela estava ganhando peso. Não muito, mas o suficiente para o Dr. Henrique ficar satisfeito. Eu visitava ela todos os dias. Levava frutas, livros, revistas. Conversávamos sobre tudo e sobre nada, sobre os 10 anos que passamos separados, sobre as vidas que construímos, sobre os arrependimentos. Você terminou com ela por minha causa? Marina perguntou numa dessas visitas, uma semana depois da internação. Estava sentado na cadeira ao lado da cama. Ela estava melhor. As cores tinham voltado ao rosto. Os olhos não estavam mais tão fundos. Terminei porque não era justo com ela. Respondi honestamente. Ela merecia alguém que a amasse completamente. E eu não conseguia ser essa pessoa. Por minha causa? Marina repetiu e havia culpa na voz. Não, por causa do que eu sinto, do que eu sempre senti. Olhei para ela. Marina, eu passei 10 anos tentando te esquecer. Namorei outras pessoas. Construí uma carreira. Fiquei noivo. Fiz tudo certo. Mas quando você apareceu naquela porta, foi como se nenhum dia tivesse passado. Como se você nunca tivesse ido embora. Ela segurou minha mão. Eu também. Eu tentei seguir em frente. Tentei me convencer de que você era só uma memória bonita do passado. Mas eu nunca consegui. Cada homem que eu conhecia, eu comparava com você. E nenhum chegava perto. Nem o pai do bebê? Ela balançou a cabeça. Rodrigo era conveniente. Estava sozinha. Ele estava disponível. A gente se dava bem, mas não era amor. Nunca foi. Engravidei. Quando ele me ofereceu dinheiro para abortar e desapareceu, eu percebi que tinha cometido um erro. Que estava tentando preencher o vazio que só você poderia preencher. Ficamos em silêncio por um momento. E agora? Perguntei. O que a gente faz agora? Eu não sei. Ela colocou a mão na barriga. Eu vou ter um bebê, Lucas. Um bebê que não é seu. Isso não é justo com você. A vida não é justa, Marina. Se fosse, a gente nunca teria sido separado. Mas você merece mais do que isso. Merece uma mulher sem bagagem, sem complicações. Merece começar do zero, ter seus próprios filhos. Eu não quero começar do zero, interrompi. Eu quero tentar. Com você, se você quiser. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. Você tem certeza? Porque se a gente tentar e não der certo, eu não sei se vou sobreviver a te perder de novo. Eu também não sei se vai dar certo. Admiti. Mas eu sei que se a gente não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Marina sorriu. Aquele sorriso que eu tinha amado 10 anos atrás. Aquele sorriso que ainda me fazia sentir como um garoto de 20 anos apaixonado. Então vamos tentar. E ela puxou minha mão, colocou na barriga dela. Senti um chute, forte e decidido. Ele é agitado, Marina riu. Ou ela, eu não quis saber o sexo. Você pensou em nomes? Não, eu estava com tanto medo de não conseguir cuidar dele. De algo dar errado. Que eu não conseguia pensar em nomes. Parecia azar.
Mas agora você está melhor. Agora você pode pensar. Ela sentiu. Você quer me ajudar a escolher? Olhei para ela. Para a barriga onde uma vida crescia. Uma vida que não era minha biologicamente, mas que talvez pudesse ser minha de outras formas. Eu adoraria. 2 semanas depois, as coisas pareciam estar se estabilizando. Marina estava respondendo bem ao tratamento. O bebê estava ganhando peso. Os médicos estavam otimistas de que conseguiriam segurar a gravidez até pelo menos 36 semanas. Eu tinha voltado à minha rotina, mas agora com Marina como parte dela. Visitava ela todos os dias. Levava comida caseira, porque ela reclamava da comida do hospital. Assistíamos filmes no laptop. Conversávamos por horas. Era como se estivéssemos recuperando o tempo perdido, reaprendendo um ao outro, descobrindo quem nos tornamos nesses 10 anos. Marina me contou sobre Portugal, sobre como foi difícil no começo, a solidão, a saudade, a culpa. Sobre como ela eventualmente conseguiu um emprego em um escritório de arquitetura pequeno. Sobre os projetos que fez, os lugares que conheceu. Eu desenhei uma escola. Ela me contou com os olhos brilhando. Uma escola pública em um bairro pobre de Lisboa. Meu chefe me deu liberdade criativa. Eu fiz algo colorido, cheio de luz, com espaços abertos. As crianças amaram. E eu pensei, isso é o que eu quero fazer. Construir coisas bonitas para quem não tem nada. Você realizou seu sonho, eu disse, sorrindo. Parte dele. Ela ficou séria. Mas eu teria trocado tudo para estar aqui, com você. Eu contei sobre minha residência. Sobre os plantões intermináveis, os casos difíceis, as crianças que eu salvei e as que eu não consegui salvar. Sobre como comecei o trabalho voluntário na periferia. Foi por sua causa, admiti. Você me ensinou a olhar para além da bolha em que eu vivia, a ver que tem gente que precisa, que sofre, que não tem acesso a nada. E eu quis fazer diferença. Você sempre foi bom, Lucas. Só precisava de alguém para te mostrar o caminho. Eram momentos assim, tranquilos, íntimos, que me faziam acreditar que talvez, só talvez, a gente conseguisse fazer isso funcionar. Mas então, numa quinta-feira à noite, tudo desmoronou de novo. Eu estava no hospital, como sempre. Era por volta das 8 da noite. Marina estava dormindo. Ela dormia muito, o corpo ainda se recuperando. Eu estava sentado na cadeira, respondendo e-mails no celular, quando a porta se abriu e meu pai entrou. Levantei imediatamente, instintivamente colocando-me entre ele e Marina. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu baixa, mas dura. Vim falar com você. Ele estava de terno, como sempre, impecável, controlado. Você não atende minhas ligações. Porque eu não quero falar com você. Lucas, você é meu filho. Não podemos ficar assim para sempre. Não? Você destruiu minha vida, destruiu a vida dela, e você acha que a gente pode simplesmente superar isso? Meu pai olhou para Marina dormindo na cama. Seu rosto não demonstrou nada, nenhum remorso, nenhuma culpa. Ela está grávida, ele disse, como se estivesse comentando o clima. Estou ciente. De outro homem. Também estou ciente. E você vai criar o filho de outro homem? Vai jogar sua vida fora por ela de novo? Eu não estou jogando nada fora. Estou fazendo uma escolha. Minha escolha. Uma escolha burra. Ele deu um passo à frente. Lucas, você terminou um noivado com uma mulher excelente. Cancelou um casamento. Está gastando uma fortuna com tratamento médico de uma ex-namorada. Seus colegas estão comentando. Seus pacientes estão perguntando. Você está destruindo sua reputação. Eu não me importo com reputação. Deveria. Você é médico. Reputação é tudo. Não. Caráter é tudo. E você não tem. Meu pai apertou a mandíbula. Vi a raiva nos olhos dele, mas ele se controlou. Eu vim aqui fazer uma proposta. Não estou interessado. Você vai querer ouvir. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. 50 mil reais. Para ela. Pro bebê. Para ela recomeçar a vida. Longe daqui. Longe de você. Sentiu o sangue ferver. Você está oferecendo dinheiro de novo? Você não aprendeu nada? Aprendi que todo mundo tem um preço. Ele colocou o envelope na mesa de cabeceira. Ela recusou da última vez porque era jovem, idealista. Mas agora ela tem um bebê para criar.
sem dinheiro, sem emprego, sem nada. 50 mil reais é muito dinheiro para quem não tem nada. Sai daqui. Minha voz estava tremendo de raiva. Sai daqui agora antes que eu faça algo que vou me arrepender. Lucas. Eu disse sai. Meu grito acordou Marina. Ela abriu os olhos, confusa, assustada. Viu meu pai e empalideceu. Você? Sua voz era um sussurro. Meu pai olhou para ela e pela primeira vez vi algo no rosto dele. Não era remorso, era desprezo. Você deveria ter ficado longe, ele disse, friamente. Deveria ter aceitado o dinheiro e desaparecido. Mas você voltou. E agora está arruinando a vida do meu filho de novo. Eu não estou arruinando nada. Marina tentou se levantar, mas estava fraca. Eu amo ele. Sempre amei. Amor não paga contas. Amor não constrói carreiras. Meu pai pegou o envelope de volta. Mas dinheiro sim. Então pense bem. 50 mil reais. Ou uma vida de miséria. Criando um filho sozinha. Sendo sempre a mulher que destruiu o futuro do Dr. Lucas Almeida. Chega. Avancei em direção ao meu pai, mas me controlei no último segundo. Você vai sair daqui agora. E você nunca mais vai chegar perto dela. Nunca mais. Ou eu juro, eu vou à polícia. Vou contar tudo. As ameaças, a manipulação, tudo. Você não tem provas. Não preciso. Eu tenho minha palavra. E a dela. E eu vou fazer questão de que todo mundo saiba o tipo de pessoa que você é. Meu pai me olhou por um longo momento. Então guardou o envelope de volta no bolso. Você vai se arrepender disso, Lucas. A única coisa que eu me arrependo é de ter levado 33 anos para ver quem você realmente é. Ele saiu. A porta fechou com um baque surdo. Fiquei ali, tremendo, respirando pesado. Marina estava chorando na cama. Lucas. Lucas, eu sinto muito. Eu não queria causar problemas entre você e sua família. Sentei na cama, puxei ela para um abraço. Você não causou nada. Ele causou. Ele e a obsessão dele com controle, com status, com aparências. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Marina, escuta, eu não me importo com o que meu pai pensa. Não me importo com o que ninguém pensa. Eu só me importo com você. Com a gente. Entendeu? Ela sentiu, ainda chorando. Mas e se ele estiver certo? E se eu realmente estiver arruinando sua vida? Você não está. Beijei a testa dela. Você está salvando minha vida, porque pela primeira vez em 10 anos eu me sinto vivo de novo. Ficamos abraçados por um longo tempo, e eu soube, naquele momento, eu tinha feito a escolha certa. Não importava o que viesse pela frente, não importava quantos obstáculos meu pai colocasse no caminho. Eu tinha escolhido Marina, e não ia voltar atrás. 3 semanas depois, numa madrugada de novembro, meu celular tocou às 3h47 da manhã. Era o hospital. Doutor Lucas, é a enfermeira do quarto 412. A paciente Marina está em trabalho de parto. O doutor Henrique pediu para avisar você. Levantei num pulo, me vesti em tempo recorde. Dirigi até o hospital quebrando todos os limites de velocidade. Quando cheguei, Marina já estava no centro cirúrgico. Trabalho de parto prematuro. 35 semanas. Uma semana a menos do que o ideal, mas dentro da margem de segurança. Doutor Henrique me encontrou do lado de fora. Ela está bem, mas vamos ter que fazer cesárea. A pressão subiu de novo, e não podemos arriscar um parto normal. Eu posso entrar? Ele hesitou. Você não é o pai biológico, mas eu sou a pessoa que ela quer lá dentro. Por favor. Ele assentiu. Vista isso. Me deu um avental cirúrgico, máscara, touca. Entrei. Marina estava na mesa, tremendo, de frio ou de medo. Não sabia. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Você veio. Claro que eu vim. Segurei a mão dela. Eu não ia perder isso. Lucas, você não precisa, não é seu filho. Shh. Apertei a mão dela. Eu estou aqui porque eu quero estar. Agora respira. Vai dar tudo certo. A cirurgia começou. Eu fiquei ao lado dela, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Ela estava apavorada, era a primeira vez dela. Não sabia o que esperar. E então, às 4h32 da manhã, ouvimos um choro, forte, indignado, vivo. É um menino. Doutor Henrique anunciou, levantando o bebê para mostrarmos. Marina começou a chorar. Eu também. O bebê foi levado para ser limpo,
Pesado, examinado. 2,3 kg. Pequeno, mas saudável, chorando com força, o que era bom sinal. Alguns minutos depois a enfermeira trouxe ele, embrulhado em uma manta azul. Colocou nos braços de Marina. E eu vi, naquele momento, algo que nunca vou esquecer. O jeito que Marina olhou para aquele bebê. Com tanto amor, tanta devoção, tanta determinação. Como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa. Eu vou te proteger. Sempre. Ele é perfeito. Ela sussurrou, tocando o rostinho minúsculo. Olha, Lucas. Ele é perfeito. Olhei para o bebê. Olhos fechados, punhos cerrados, boca fazendo um biquinho. Completamente alheio ao drama que tinha cercado sua chegada ao mundo. Ele é. Concordei, com a voz embargada. Marina olhou para mim. Você quer segurá-lo? Hesitei. Não era meu filho. Eu não tinha direito. Por favor, ela insistiu. Eu quero que você seja a primeira pessoa, além de mim, a segurá-lo. Com cuidado, peguei o bebê nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil. Pesava quase nada, mas ao mesmo tempo parecia pesar o mundo inteiro. Ele abriu os olhos. Olhos escuros, ainda sem foco. Me olhou, ou pelo menos pareceu me olhar. E algo dentro de mim mudou. Não era meu filho, biologicamente, mas naquele momento, segurando aquela vida minúscula nos braços, eu soube. Eu ia amar esse menino como se fosse meu. Ia protegê-lo, cuidar dele, estar presente em cada momento. Você pensou em um nome? Perguntei, ainda olhando para o bebê. Marina sorriu. Pensei, se você concordar, eu queria chamá-lo de Gabriel. Significa homem de Deus, ou mensageiro de Deus. Por quê? Porque ele me trouxe de volta para você. Ele foi o mensageiro que me fez ter coragem de voltar. Gabriel. Olhei para o bebê, para o Gabriel, e sorri. É perfeito. Os primeiros meses com Gabriel foram intensos. Marina teve alta uma semana depois do parto. Eu insisti que ela viesse morar comigo, pelo menos temporariamente, até ela se recuperar completamente e decidir o que queria fazer. Ela hesitou. Tinha medo de ser um peso, de atrapalhar minha vida, mas eventualmente concordou. E assim, de repente, minha casa, que sempre foi silenciosa e vazia, estava cheia de vida. Choro de bebê às 3 da manhã. Fraldas espalhadas, mamadeiras na pia. Aquele cheiro característico de bebê. Leite, talco, algo doce e indefinível. Eu ajudava no que podia. Acordava de madrugada quando Gabriel chorava. Trocava fraldas, algo que eu nunca tinha feito antes, mas aprendi rápido. Embalava ele para dormir enquanto Marina tomava banho ou descansava. Era exaustivo, mas era também maravilhoso. Ver Gabriel crescer, ver os primeiros sorrisos, aqueles sorrisos de bebê que iluminam o mundo inteiro. Ver ele começar a reconhecer rostos, a reagir a vozes, a segurar meu dedo com aquela força surpreendente. E ver Marina florescer como mãe. Ela era natural nisso. Paciente, amorosa, dedicada. Mesmo nas noites sem dormir, mesmo quando Gabriel chorava sem parar, ela nunca perdia a paciência. Como você faz isso? Perguntei uma noite, depois de 3 horas tentando fazer Gabriel dormir. Como você mantém a calma? Ela sorriu, cansada mas feliz. Porque eu olho para ele e lembro de tudo que passei para chegar aqui. A solidão, o medo, a incerteza. E eu penso, valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Aos poucos fomos encontrando uma rotina. Eu voltei ao consultório, mas reduzi meu horário. Trabalhava meio período, para poder estar mais em casa. Marina começou a desenhar de novo. Projetos pequenos, freelances que ela conseguia fazer de casa, enquanto Gabriel dormia. Eu preciso trabalhar, ela me disse quando tentei convencê-la a descansar mais. Preciso contribuir. Não posso depender de você para sempre. Você não está dependendo. Estamos dividindo. Mas não é justo. Você paga tudo. A casa, a comida, as fraldas. Tudo. Eu preciso fazer minha parte. Então fizemos um acordo. Ela trabalharia, mas sem se sobrecarregar. E o dinheiro que ela ganhasse seria dela, para fazer o que quisesse. Economizar, gastar, investir no futuro de Gabriel. Meus amigos, quando souberam da situação, reagiram de formas diferentes. Alguns me apoiaram. Outros acharam que eu estava louco. Cara, você está criando o filho de outro homem? Um colega da faculdade me perguntou, incrédulo. Por quê? Porque eu amo a mãe dele. E por quê? Porque quando eu olho para o Gabriel,
Eu não vejo o filho de outro homem. Eu vejo uma criança que precisa de amor, de cuidado, de uma família. E eu quero ser essa família. Ele balançou a cabeça, sem entender, mas eu não esperava que ele entendesse. Nem todo mundo ia entender. E tudo bem. Meus pais, como esperado, não aprovaram. Minha mãe ligou algumas vezes, tentando me convencer a reconsiderar essa loucura. Meu pai não ligou mais. Ouvi através de terceiros que ele estava dizendo para todo mundo que eu tinha perdido o juízo, que estava jogando minha vida fora. Mas eu não me importava. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo o que eu queria, não o que meus pais queriam. Não o que a sociedade esperava. O que eu queria. E o que eu queria era isso. Marina, Gabriel, uma família imperfeita, não tradicional, cheia de complicações, mas minha. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, numa noite de maio, depois de colocar ele para dormir, Marina e eu estávamos na sala. Ela estava no sofá, desenhando em seu tablet. Eu estava na poltrona, lendo um artigo médico. Era uma cena doméstica tranquila. O tipo de cena que eu nunca imaginei ter, mas que agora não consegui imaginar viver sem. Lucas, Marina disse, sem tirar os olhos do desenho. Você é feliz? Levantei os olhos do artigo. O quê? Você é feliz? Ela finalmente me olhou. Com essa vida, comigo, com o Gabriel. Você é feliz? Coloquei o artigo de lado. Levantei, fui até o sofá, sentei ao lado dela. Eu sou mais feliz do que jamais fui na vida. Mesmo? Havia insegurança na voz dela. Por que você desistiu de tanta coisa por minha causa? Seu noivado, sua relação com seus pais, sua vida planejada. Eu não desisti de nada. Eu escolhi, e escolheria de novo, sem hesitar. Mas e se você se arrepender? E se daqui a alguns anos você olhar para trás e pensar que cometei um erro? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Marina, escuta. Eu passei 10 anos vivendo uma vida que parecia certa no papel. Boa carreira, bom relacionamento, boa família. Mas eu não era feliz, não de verdade. Porque faltava algo, faltava você. Encostei minha testa na dela. Agora eu tenho você, tenho o Gabriel, tenho uma família. E pela primeira vez em 10 anos, eu acordo de manhã e me sinto completo. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu te amo tanto, tanto que às vezes dói. Eu também te amo. Nos beijamos, um beijo lento, profundo, cheio de tudo que não conseguíamos expressar com palavras. 10 anos de saudade, de dor, de amor não correspondido. Tudo condensado naquele momento. Quando nos separamos, eu sabia o que precisava fazer. Marina, respirei fundo. Eu quero que você se case comigo. Ela piscou, surpresa. O quê? Casa comigo. Segurei as mãos dela. Eu sei que é cedo. Eu sei que tem muita coisa que a gente ainda precisa resolver. Mas eu não quero esperar mais. Já perdemos 10 anos. Não quero perder mais um dia sequer. Lucas, ela estava chorando de novo. Você tem certeza? Porque casamento é para sempre. E eu venho com bagagem, com um filho, com um passado complicado. Eu tenho certeza. Olhei nos olhos dela. Eu quero acordar todo dia ao seu lado. Quero ver o Gabriel crescer. Quero ter mais filhos com você, se você quiser. Quero construir uma vida, uma família, um futuro, com você. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Nos abraçamos. E naquele momento, senti que tudo, toda a dor, toda a separação, todo o sofrimento, tinha valido a pena, porque nos trouxe até aqui. Marcamos o casamento para 3 meses depois. Seria algo simples, íntimo, só amigos próximos, nada de ostentação, nada de festa grande, só nós, as pessoas que amávamos. E a promessa de um futuro juntos. Eu não convidei meus pais, não depois de tudo que tinha acontecido. Marina ficou dividida. Ela sempre foi do tipo que acredita em reconciliação, em perdão, mas respeitou minha decisão. 2 semanas antes do casamento, porém, meu pai apareceu no consultório. Eu estava entre consultas quando minha secretária me avisou. Doutor Lucas, seu pai está aqui. Diz que precisa falar com você. Suspirei. Sabia que esse momento chegaria eventualmente. Manda ele entrar. Meu pai entrou no consultório.
Parecia mais velho do que da última vez que o vi. Cabelos mais grisalhos, rugas mais profundas, mas ainda tinha aquela postura ereta, aquele ar de autoridade. Lucas, ele disse, ficando de pé perto da porta. Pai, minha voz era neutra. O que você quer? Soube que você vai se casar. Vai, daqui a 2 semanas. Com ela. Com Marina. Sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Então suspirou e sentou na cadeira em frente à minha mesa. Eu vim pedir desculpas. Levantei os olhos, surpreso. Meu pai nunca pedia desculpas. Nunca. Desculpas? Repeti, incrédulo. Sim, ele olhou para as mãos. Eu fiz coisas terríveis. Coisas que eu achei que eram para o seu bem, mas que na verdade eram para o meu próprio ego, para minha necessidade de controle. Fiquei em silêncio, esperando. Quando você começou a namorar Marina, eu fiquei com medo. Ele continuou. Medo de que você jogasse fora todas as oportunidades que eu tinha construído para você. Medo de que você se tornasse comum, medíocre. Eu queria mais para você. Queria que você tivesse tudo o que eu tive, e mais. Então, você destruiu a única coisa que realmente me fazia feliz. Sim, ele finalmente me olhou. E eu me arrependo, profundamente, porque eu vi o que isso fez com você. Vi você sofrer, se fechar, se tornar uma sombra de quem você era. Quando eu vi você voltar a sorrir, a ter vida nos olhos, eu percebi o erro que cometi. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei, ainda desconfiado. Porque você é meu filho, e eu te amo, e eu não quero perder você para sempre por causa do meu orgulho. Ele respirou fundo. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que o que eu fiz é imperdoável, mas eu estou pedindo uma chance de conhecer minha nora, de conhecer meu neto. Gabriel não é seu neto biológico, mas ele é seu filho, no coração, onde importa, e isso faz dele meu neto. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria mandá-lo embora. Queria dizer que era tarde demais, que o dano estava feito. Mas outra parte, a parte que ainda era filho dele, que ainda lembrava dos momentos bons da infância, queria acreditar que pessoas podiam mudar. Eu não sei se consigo perdoar você, disse, honestamente. Não agora, talvez nunca completamente. Eu entendo, mas... Respirei fundo. Mas eu posso tentar, aos poucos, se você realmente mudar, se você tratar Marina com respeito, se você aceitar Gabriel como seu neto, se você parar de tentar controlar minha vida. Eu prometo, ele disse, e havia sinceridade na voz. Eu prometo que vou tentar ser melhor. Então, você e mãe podem vir ao casamento, se quiserem. Os olhos dele se encheram de lágrimas, algo que eu nunca tinha visto antes. Nós queremos, muito. Ele levantou, hesitou. Então estendeu a mão. Olhei para a mão por um momento. Então a apertei. Não era perdão completo. Não era esquecimento. Mas era um começo. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Um daqueles dias perfeitos de agosto, com céu azul e brisa suave. Casamos em um jardim pequeno, íntimo. Marina estava linda em um vestido simples, branco, que ela mesma tinha escolhido. Sem véu, sem pompa, só ela, radiante, sorrindo. Gabriel estava nos braços da minha mãe, que tinha chorado quando conheceu ele pela primeira vez, pedindo desculpas para Marina por tudo que tinha acontecido. Ele estava com uma roupinha de batizado, dormindo tranquilamente, alheio à importância do momento. Quando Marina caminhou até o altar, não havia corredor, só um caminho de pedras entre as flores. Eu senti meu coração apertar. 10 anos. 10 anos desde que a vi pela primeira vez na biblioteca. 10 anos de dor, separação, reencontro. E agora estávamos aqui, prestes a nos tornar uma família oficialmente. O celebrante, um amigo nosso, não um padre tradicional, começou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Lucas e Marina, mas também a prova de que o amor verdadeiro resiste ao tempo, à distância, aos obstáculos, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Trocamos os votos. Eu tinha escrito o meu, e minha voz tremeu ao ler. Marina, eu te conheci quando éramos jovens e ingênuos. Te perdi quando achei que sabia o que era melhor. E te reencontrei quando finalmente entendi que você sempre foi a melhor parte de mim.
Prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser pai para Gabriel, não porque tenho que ser, mas porque eu quero ser. Prometo construir com você a família que sempre sonhamos. E prometo nunca mais deixar nada, nem ninguém nos separar. Marina estava chorando quando chegou a vez dela. Lucas, você foi meu primeiro amor, meu único amor verdadeiro. Eu passei 10 anos tentando te esquecer, tentando seguir em frente, mas meu coração sempre soube. Você era o único. Prometo te amar com toda a intensidade que eu senti desde o primeiro dia. Prometo ser a parceira que você merece. Prometo criar nosso filho, porque Gabriel é nosso, não importa a biologia, com todo o amor que eu tenho. E prometo que dessa vez nada vai nos separar, nunca mais. Trocamos alianças, nos beijamos e todos aplaudiram. A festa foi pequena, mas alegre. Comida simples, música ao vivo, risadas. Meus pais estavam lá, tentando. Minha mãe não largava Gabriel, e meu pai, pela primeira vez que me lembro, parecia genuinamente feliz por mim. À noite, quando os convidados foram embora, ficamos só nós três, eu, Marina e Gabriel dormindo no carrinho. Sentamos no jardim, olhando as estrelas. Você acredita que chegamos aqui? Marina perguntou, encostando a cabeça no meu ombro. Às vezes não, parece um sonho bom, o melhor. Ficamos em silêncio por um momento. Então Marina disse, obrigada. Por quê? Por não desistir de mim, por me aceitar de volta, por amar meu filho como se fosse seu. Nosso filho, corrigi. E eu não estou fazendo nenhum favor. Estou vivendo a vida que sempre quis, com a mulher que sempre amei. Ela sorriu, nos beijamos, e naquele momento, com as estrelas acima de nós e nosso filho dormindo ao lado, eu soube, estávamos finalmente em casa. Papai, olha o que eu desenhei. Gabriel, agora com 5 anos, correu até mim com um papel na mão. Estava cheio de tinta, nas mãos, no rosto, na camiseta. Marina ia ter um ataque quando visse. Deixa eu ver. Peguei o desenho. Era uma família. 4 figuras de palito. Quem são esses? Somos nós, ele apontou. Você, mamãe, eu e a Sofia. Sofia, nossa filha de 2 anos, que naquele momento estava no colo de Marina, comendo uma banana e fazendo a maior bagunça. Ficou lindo, campeão. Baguncei o cabelo dele. Vamos colocar na geladeira? Sim, ele saiu correndo. Olhei para Marina, que sorriu. Ele tem talento, puxou você. Ele tem teimosia, puxou você. Ela retrucou, rindo. Sentei ao lado dela no sofá. Sofia imediatamente largou a banana e estendeu os bracinhos para mim. Papa! Peguei ela no colo. Ela tinha os olhos de Marina, mas o sorriso era todo meu. Nossa pequena milagre. A prova de que a gente tinha conseguido construir algo bonito sobre as ruínas do passado. Você é feliz? Marina perguntou. A mesma pergunta de 5 anos atrás. Mais do que jamais imaginei ser possível. Respondi. A mesma resposta de sempre. Porque era verdade. Minha vida não era perfeita. Ainda tinha desafios. Gabriel às vezes perguntava sobre o pai biológico. E a gente respondia com honestidade, de forma adequada para a idade dele. Meu relacionamento com meus pais ainda estava em reconstrução, um dia de cada vez. O consultório era corrido, o dinheiro às vezes apertava. A casa estava sempre bagunçada, mas era minha vida, nossa vida, e eu não trocaria por nada. Eu te amo, Marina disse, beijando minha bochecha. Eu também te amo. Gabriel voltou correndo. Papai, vamos brincar lá fora? Vamos. Levantei, ainda com Sofia no colo. Vem, Marina. Vamos todos. E saímos para o jardim. Os 4. Uma família. Não perfeita, não tradicional, mas nossa. E enquanto eu via Gabriel correr, ouvia Sofia rir e sentia a mão de Marina na minha, eu pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada momento de incerteza, valeu a pena. Porque o amor verdadeiro sempre vale a pena. Obrigado por acompanhar essa história. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você teria dado uma segunda chance? Até a próxima história.